Terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Romanos 11, verso 1. Tema da semana: Os eleitos. Está no ar o programa Lições da Bíblia. Muito obrigado pela sua audiência. Todas as semanas a gente chega até você com uma discussão da palavra, para que a gente possa crescer na compreensão do plano de Deus para a nossa vida. A gente está estudando nesta temporada especial do programa o livro de Romanos, esse livro extraordinário, escrito pelo apóstolo Paulo, grande apóstolo do Novo Testamento, grande personagem bíblico, preocupado com as heresias da sua época, relacionadas à salvação, e que tem muito a ver com os dias de hoje. Também temos muitas distorções daquilo que chamamos sobre a doutrina da salvação. Dentro desse contexto paulino, nós também encontramos algumas coisas especiais no nosso estudo e que, ao olharmos lá para a época de Paulo, ele preocupado com a divisão, com a unidade da igreja, ele teve que colocar os seus conceitos, e até hoje esses conceitos de Paulo são importantes para a unidade doutrinária, teológica e o bem-estar da igreja como um todo. Aqui no programa nós recebemos mais uma vez os amigos que estiveram com a gente na semana passada, eles que estão retornando e vêm de uma região linda, maravilhosa e distante de onde estamos aqui na Novo Tempo, a região noroeste, ali essa parte norte e noroeste do nosso imenso e maravilhoso Brasil, de um escritório adventista que nós chamamos a Associação Amazonas Roraima. Já estava errando aqui o nome do escritório. É que eu gosto tanto da sigla, viu, do escritório de vocês, que é AMAR, né, o nome da sigla, Associação Amazonas Roraima, é a região lindíssima do nosso Brasil. E amigos, bem-vindos mais uma vez, pastor Adson Araújo, pastor Wycliffe Saraiva, representando todos esses amigos que moram nessa linda região. E que região maravilhosa, né? Eu sou apaixonado lá pela região de vocês, pelas belezas naturais, pelo açaí, olha aí. Já estive lá, né, pastor Wycliffe? Já estive. Experimentando o verdadeiro açaí do norte do Brasil. A Damorida também. Sim, coisa boa, coisa que mexe com o paladar de todo mundo, né? E a gente aqui no Sul também gosta, viu, pastor Adson? Quem toma aquele açaí tem dificuldade de tomar um outro açaí. Tem, não, lá é o legítimo, é o verdadeiro. E como aqui a gente segue a verdade, né? A gente tem que ficar no verdadeiro. Legal, gente. Obrigado pelo retorno de vocês, representando essa bonita região. Se quiserem mandar algum abraço específico, aproveite agora que está no começo do programa. Alguma recomendação, algum abraço especial que vocês querem dar, pode dar agora. Agradecer a nossa igreja naquela região linda, leste do Amazonas e todo o estado de Roraima, e continuar pregando o Evangelho, continuar ajudando a fazer essa verdade maravilhosa e essa esperança da volta de Jesus, que é a marca da TV Novo Tempo, né? A pregação sobre a maior de todas as esperanças. E a igreja tem sido uma bênção e base forte nessa proclamação. Amém. Bom. Também, pastor Lanza, quero agradecer aí aos amigos daqueles dois estados, Amazonas e Roraima, que sempre nos recebem tão bem e que faz a diferença ali na pregação da palavra de Deus. Estado de Roraima, estado do Amazonas, dois estados abençoados e que tem um povo também muito abençoado por Deus. Muito querido, sou testemunha ocular da bênção que é aquele povo, viu? Muito bom mesmo, muito bom. É isso, amigos. Vamos começar com uma palavra de oração? Vamos lá? Eu vou pedir aqui ao pastor Adson que ore para nós, por favor. Vamos orar. Nosso Pai querido, nós queremos te agradecer de maneira especial por mais esse encontro do Lições da Bíblia, um espaço para reflexão, para meditação na Palavra de Deus. São muitos amigos que têm estado conectados conosco semana após semana e o sentimento é o mesmo, o amor pela Palavra, a esperança num Deus que ama, que perdoa, o Deus que traz de volta, o Deus que se revela. E as Escrituras Sagradas têm sido esse instrumento da revelação de Deus. E mais uma vez queremos pedir que as bênçãos do Senhor nos acompanhem. Se conosco nesse momento,
aqui na Novo Tempo e também com cada pessoa em casa. Visite, por favor, Pai, os lares que estão conectados nesse momento. Coloca a Tua bênção na vida de cada uma dessas famílias queridas e que a Tua paz seja transbordante no lar de cada um deles. Nessa confiança, pedimos que abençoe o nosso estudo. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. 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 Logo no começo do nosso estudo da Bíblia, nesta semana, a gente quer incentivar você a estudar a Palavra de Deus de forma sistemática, organizada, de forma doutrinária, teológica, além aqui do programa, que é oferecendo a você o curso bíblico, a série Princípios. Você já sabe que esse material é gratuito, enviamos gratuitamente para a sua casa os principais temas da Bíblia sistematizados e você pode pedir tanto pelo telefone quanto pelo nosso blog. Então, o telefone, código de área 12 2127 3121, está aparecendo aí em sua tela esse número, sempre no horário comercial. Se você está acompanhando esse programa num horário que não seja o comercial, então anote e ligue no horário comercial que vamos enviar para você com muito carinho, tá certo? Um outro detalhe é pelo nosso blog, novotempo.com/lições da Bíblia. Quando você entrar neste blog, você vai ver um banner com essa imagem aqui. E aí você vai clicar, preencher o seu cadastro e a gente vai poder enviar para você também, tá certo? Estudar a Bíblia muda a nossa visão de mundo. Acredite nisso, eu tenho certeza que você vai ser feliz dessa forma, tá bom? Uma alegria repartir o estudo da Bíblia com você. E amigos, nós que estamos aqui no estúdio, os amigos que estão em casa, vamos juntos acompanhar agora o vídeo Palavra do Autor com o pastor Cliff Goldstein. Esse texto, sem dúvida, é um lindo texto. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Romanos 13:8. Esse é outro texto que as pessoas usam muito para argumentar que não é mais necessário cumprir os 10 mandamentos e que a lei é cumprida se você ama aos outros. Bem, estão tornando isso uma questão de ou se faz isso ou se faz aquilo. Se você ama, não precisa cumprir os 10 mandamentos. Olha como você ama seu cônjuge se está cometendo adultério contra ele. Como você ama alguém se está roubando desse alguém. Como você ama seus pais se você não os honra? Como você ama a Deus se usa seu nome em vão? Você poderia fazer essas perguntas a toda a lista. Você pode dizer que ama, mas mostra que ama através de seus atos? E Deus nos deu sua lei, que nos mostra a maneira de expressar o nosso amor a Deus. Eu imagino que em outras religiões as pessoas amem a Deus de acordo com seu entendimento. Elas amam a Deus, mas podem estar usando de práticas que consideramos abomináveis. Então, acredito que o ponto central da lei de Deus é dizer, certo, você me ama, você também ama os outros, então deixa eu te mostrar como amar. Deixa eu te mostrar como expressar o seu amor. Portanto, os 10 mandamentos estão lá como um tipo de guia para nos mostrar as formas tangíveis de revelar o amor a Deus e o amor aos outros. Qualquer um poderia dizer que ama a Deus e que ama ao seu semelhante. Agora observe, mas esse é o amor a Deus, que cumpramos seus mandamentos. Muito bom ouvir o pastor Cliff mais uma vez, na sua visão geral, né, amigos, sobre o tema dessa semana, um tema complexo, os eleitos de Deus. Pastor Wycliffe, e as suas impressões aí sobre esse tema especial, os eleitos? Pastor Lanza, a temática dos eleitos, se nós não nos aprofundarmos um pouquinho, ela pode dar a imagem dúbia do que realmente quer dizer. Aqui o autor pontua que Deus ama a humanidade e o seu grande desejo é ver todo ser humano ser salvo. Não há rejeição coletiva, é o segundo ponto que ele coloca. E o terceiro, não há diferença em termos de salvação para judeu e para grego. Portanto, existe uma eleição, mas nós temos que ter em mente que não é uma eleição e uma vocação, que a lição fala, sobre questão de salvação. Mas é uma eleição e vocação relacionado ao plano de Deus para alcançar a humanidade. Quando a gente consegue entender que a eleição de qual a lição fala, e logo na introdução aqui, quando conseguimos compreender que a eleição que Paulo fala aqui não é salvação,
Mas sim, Deus querendo alcançar o mundo, a gente consegue abrir o leque, consegue transcorrer muito bem no próximo estudo. Exatamente. Pastor Watson, também a sua impressão geral para a gente entrar na nossa discussão dessa semana. O senhor mencionou no começo, pastor Lanza, que ele é um assunto complexo, de fato, tanto pelo conteúdo em si, mas pela pessoa que escreve. Paulo, ele é um erudito, né? Sim, exatamente. E Paulo, quando escreve, ele dá trabalho. Na verdade, ele entrega um desafio para o seu leitor, que é tentar entender, e agora, para nós principalmente, 2000 anos depois, tão distantes daquele contexto, tentarmos entender que mensagem ele estava tentando transmitir para a sua audiência. Mas a gente retoma algumas coisas importantes que a gente conversou na semana passada. Paulo está preocupado em fazer-nos entender e fazer aquela igreja local, a igreja ali em Roma, entender que Deus quer salvar toda a humanidade. Deus, de fato, ele escolheu a todos e espera que a humanidade responda. Em algum momento ele chega a ser tão enfático que a gente pode até chegar a entender, e o pastor Wycliffe colocou bem, um sentido duplo, como se houvesse possibilidade de todos serem salvos, independente das escolhas que fazem. É interessante que o tema dessa semana, ele passa por 2 capítulos importantes, o capítulo 10 de Romanos, que você pode ter a sua Bíblia aberta aí, e o capítulo 11, com ênfase um pouco maior no capítulo 11, onde a gente vê um pouco mais sobre essa confusão que existia lá na igreja primitiva, a igreja cristã primitiva, e Paulo querendo até prevenir, né? Baseado na experiência que havia tido lá na Galácia, quando ele escreveu aos Gálatas que lá a coisa tinha realmente complicado muito com as heresias, talvez buscando prevenir a igreja de Roma para que não entrasse na mesma situação. Mas dentro desse ponto, pastor Wycliffe, com essa visão dos capítulos 10 e 11, a gente vê Paulo discutindo mais uma vez essa relação de Cristo e a lei. Como que a gente pode entender melhor essa relação? Quando a gente pega Cristo e compara com a lei, nós podemos correr o risco, particularmente, de procurar estabelecer uma justiça que é própria nossa e não que vem de Cristo. E talvez seja aí o maior embate de judeus, gentios, graça e lei. Porque quando nós não conseguimos mensurar isso adequadamente, nós corremos esse risco de até estabelecer uma justiça própria. E isso, pastor, é muito mais comum do que a gente imagina. O autor compara isso aqui também ao legalismo. Quando eu quero fazer as coisas por minha própria justiça própria, quando eu entendo e dissocio o Cristo da lei, eu vou começar a imaginar de que aquilo que eu faço de melhor deve ser ressaltado mais do que o próprio Cristo. E aí o autor coloca mais algumas coisas aqui sobre a observância do sábado, sobre intenções próprias, sobre coisas que eu alcancei, que são boas e que eu preciso ficar citando ou relatando. Tudo isso aí faz com que essa minha justiça própria, ela aflore. E não é essa a ideia que o apóstolo Paulo faz. Era esse mesmo erro que os judeus estavam caindo. A linha é muito tênue entre o legalismo e aquilo que é correto. Eu posso até fazer o que é certo, mas se eu sou legalista, se eu não tenho essa abertura, eu vou estar fazendo certo, mas da forma errada. E aí tem um ponto que me preocupa, porque o legalismo, ele é muito sutil. Ele, às vezes, ele se apresenta atrás de uma pretensa humildade, de uma bondade. E isso me preocupa porque, veja, nós vivemos num período com tanta orientação sobre a graça, a teologia da salvação, a doutrina da salvação, e há muitas pessoas ainda presas em detalhes sutis do legalismo. Você tem visto isso como líder da igreja, pastor Adson, em conversas, ao frequentar comunidades cristãs, pessoas presas às sutilezas do legalismo? Sim, com certeza. É recorrente. Eu acredito que se nós conversarmos de maneira muito mais franca, mais aberta, não que não estejamos fazendo isso, se cada um quiser contar a sua própria história, nós vamos encontrar o viés de legalismo, quem sabe até no início da nossa carreira cristã. Eu olho para trás e nos meus primeiros anos como um cristão, eu me descubro com hábitos legalistas extremos às vezes. Às vezes até bem intencionados. Bem intencionados. Então, além Porém, da... não corretos. Pastor, e a maioria das vezes
é com boa intenção. Com boa intenção. Ingenuidade, eu acrescentaria essa palavra aí, que o que pode estar movendo é isso. Então, um pouco de falta de conhecimento, um pouco de ingenuidade, e aí a gente acaba criando um padrão de religião extremamente movida por essa tentativa de se salvar pelas boas obras. Então, isso é recorrente. A gente encontra pessoas assim e a gente mesmo tem que estar se autoavaliando o tempo todo para não se descobrir apegado a um ponto ou outro em que a gente acha que por fazer aquilo pode se sentir melhor do que as outras pessoas. Verdade. Essa linha, como nós falamos, é muito tênue, do legalismo para o outro lado. Mas quando a gente consegue entender Cristo e a lei, que as duas podem andar juntas, Sim. dependendo do local que a gente enxerga ou de como nós estamos concebendo isso, a gente passa a entender de uma maneira bem melhor. O autor aqui, ele mostra que a lei, ela serve para mostrar os nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas, nossas dificuldades, nossas ansiedades, mas o que nos leva à nossa necessidade de um Salvador é a justiça que vem de Jesus. Ela que leva a compreendermos que temos essa necessidade. E nesse ponto o autor coloca que Cristo é o fim da lei. É como se nós estivéssemos numa grande estrada e aqui fosse tendo todos os detalhes da lei ao longo da jornada dessa estrada. No final dos 100 quilômetros dessa estrada está Cristo, que é o fim da lei. Exatamente. E aí um detalhe importante, pastor Wycliffe, algumas semanas atrás, alguns colegas que estiveram aqui visitando, e vocês que acompanham o programa sabem disso, quando fizemos uma comparação sobre a função da lei, né? Ela não é o fim em si mesmo, né? Então, a lei nos mostra o pecado. A figura, a imagem do espelho. A imagem do espelho, foi até ilustrado aqui algumas semanas anteriores, o espelho não tem poder de limpar, ele mostra quem me limpa é o Senhor Jesus. Exato. Então, eu não posso observar a lei com a visão de me santificar ou de me justificar. Isso é uma aberração do Evangelho. Se você pratica isso, caia fora, você está perdido. Bem intencionado, mas perdido. Mesmo bem intencionado. Exatamente. Se o espelho está mostrando sujeira, eu preciso limpar. O senhor colocou de forma interessante, eu não limpo, quem limpa é Cristo. Mas a minha deve ser a atitude e responsabilidade de ir até Cristo e pedir para que Ele remova essa sujeira. Exatamente. Se a lei for um fim em si própria, de que adiantaria o sangue de Cristo derramado por mim e por você? De nada serviria. Exatamente. A lei, ela está ali para eu enxergar, para eu ver, analisar, compreender, aceitar, e como o pastor Edson falou, Jesus vem e limpa. Exatamente. Eu vou fazer o seguinte, eu quero ir para um rápido intervalo e eu quero retomar esse assunto sobre esse aspecto da lei e irmos diretamente para a eleição da graça. Então você não saia daí, nós voltamos em 2 minutos. Já estamos de volta com o programa no segundo bloco. Se você está ligando a sua televisão agora e gosta de estudar a Bíblia, esse é o princípio fundamental aqui, quando vamos tirando porções da Bíblia e discutindo de maneira um pouco mais selecionada, em alguns pontos mais profundamente, mas é porque nós amamos estudar a Bíblia que a gente está aqui. E oferecemos para aqueles que estão conosco desde o primeiro bloco a série de estudos, princípios, para você conhecer mais o plano da salvação, exatamente o tema que estamos estudando aqui nessa semana no programa Lições da Bíblia. Juntamente com os nossos amigos pastores Adson e Wycliffe. Pastor, eu lhe cortei quando você estava falando sobre a beleza da lei, a beleza da graça e como é que a gente tem que olhar para essas duas hipóteses importantes para a vida cristã e como escaparmos dos erros tênues que elas possuem. Por favor. Pastor, o apóstolo ele fala sobre uma eleição também, da graça. Nós comentamos sobre Cristo e a lei. Nós precisamos e conseguimos tocar um pouquinho nesse assunto que Cristo tem que ser o final desse processo lá também, tem que estar junto. Exato. A lei por si só, ela não vai adiantar nada porque ela não vai remover de mim os pecados que só Cristo pode. E aí entra essa eleição da graça. Essa eleição da graça, o apóstolo Paulo no livro de Romanos,
Ele logo ali no comecinho do 1, acho que até o versículo 5, 7, ele vai falar sobre rejeição e que Deus não rejeitou o povo. Deus não rejeita esse povo. E ele estende essa graça ao povo mesmo sendo pecador. Que aí surge uma dúvida, mas se todo o povo pecou, se afastou de Deus, ele diz, não, tem um remanescente, tem um povo escolhido, tem um grupo especial. Deus não rejeitou o seu povo, nunca rejeitaria. E a salvação, ele coloca e completa, está disponível tanto para os judeus quanto para os gentios. E aí volta aquela temática até da semana anterior. Retomando esse ponto, então, pastor Wycliffe, você está tocando num ponto aí que foi um problema, compreender essa salvação abrangente, porque no começo, em Romanos 10, ele diz que, no verso 10:4, o fim da lei é Cristo. Alguém pode dizer assim, bem, então quando Cristo veio, a lei já não precisava mais ser obedecida, que não é verdade, a gente elucidou isso aqui no primeiro bloco. Sim. Na verdade, não é isso, é que a lei aponta para Cristo e a nossa ilustração deixou muito claro que Cristo interage com a lei e ajuda o pecador a entender que ele está perdido, precisa de um Salvador e vem até o Salvador. Agora, na medida em que Cristo vem até o Salvador e que ele está salvo, a missão dele é levar esse evangelho para que outras pessoas sejam salvas. E ele vai estendendo, então, esse convite da graça para que outras pessoas também encontrem o plano da salvação. Aliás, esse ponto aqui da parte do nosso manual de estudos, que estamos vendo aqui nessa semana, e você já sabe que pode ter contato com esse material ou saber como poder ter um manual desse para você acompanhar as nossas discussões aqui, está em nosso blog, novotempo.com/lições da Bíblia. O ponto é justamente o verso principal, né, pastor Adson? Que está aí, Romanos capítulo 11, verso 1, quando diz, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ou seja, não há uma rejeição coletiva de um povo. Não existe. Há uma inclusão. Então, aqui é o evangelho da inclusão. Esta eleição da graça. Isso, é exatamente isso. É o evangelho da inclusão. Ele resolve, então a gente resolve o primeiro problema, que é achar que Cristo anula a lei, não é verdade. E ao passo que também a gente pode achar que porque o povo, a nação rejeitou a Cristo, eles estão totalmente perdidos, isso também não é verdade. Então Paulo vai trabalhar exatamente isso nesse ponto e mostrar que a graça ela é tão abrangente, ela é tão ampla, que ela vai trazer de volta aquele que não entendia muito bem, estava na ignorância, mas pela insistência de Deus, por essa paciência divina, ele vai insistindo e vai abrindo os olhos para que entendam. Dos versos 7 a 10, pastor Wycliffe, eu acho que era isso que você ia tocar no ponto, né? Dá a impressão que o próprio Deus havia cegado o seu povo, né? Isso procede? Deus cegou o povo de Israel propositadamente para que toda uma mudança no projeto fosse estabelecida? Pastor, a gente deve sair do pressuposto de que Deus é amor, de que Ele amou o mundo de tal maneira, que Ele não quer que ninguém se perca. E que tipo de cegar é esse? O apóstolo Paulo deixa bem claro que Deus elegeu todo o povo de Israel para a salvação. Deus elegeu todo o povo para a salvação. Sim. Mas uma parte especial da nação foi cegada em relação às funções que deveriam desempenhar. Aí nós voltamos, quando entendemos o capítulo 9, o capítulo 10 e chegamos no 11, nós entendemos que isso aqui não é só específico, isso aqui é mais amplo. Não tem que ver com salvação. Não tem que ver com salvação individual. Então aqui essa eleição não é para dizer, eu escolhi esses aqui já estão salvos para sempre. Não era essa a ideia. A ideia aqui era que Deus elegeu todo o povo, sim, mas Ele cegou uma parte para fazer o propósito maior com a outra parte. E assim essas funções que Ele deveria desempenhar. Então Israel deixa de ser, nesse sentido, pastor, o instrumento exclusivo para a proclamação da mensagem de salvação. Agora, essa função, ela também vai ser estendida aos cristãos gentios, ou seja, esses gentios que se converteram e que também têm um papel de proclamar esse evangelho. Então, Israel deixa de ser, entre aspas, exclusivamente o povo pelo qual Deus vai revelar a sua graça. E esse exclusivismo, né? Paulo fala aqui no seu texto de capítulo 11, versos 8 a 10, Sim. que acabou entorpecendo a mente deles. Eles estavam tão ligados à verdade de Deus, a serem o povo escolhido, a exercerem aqueles rituais lá no santuário,
que tiveram apontavam sua para importância Cristo, tiveram a sua para o seu importância, tempo. né? Eram um povo escolhido mesmo, eles ficaram entorpecidos com isso, não souberam exercer essa relação entre o chamado de Deus e a manutenção nos caminhos de Deus. Volto a dizer, e isso pode acontecer nos dias de hoje. Você e eu podemos estar com a mente entorpecida até mesmo com aspectos da verdade. E a gente fica cego com relação às demais orientações de Deus, né, pastor Igor? E quando o apóstolo Paulo entra aqui, ele fala e realça que não se trata de salvação individual, porque seria contra aquilo que nós falamos aqui todo esse trimestre, mas quando ele fala que esse é um ponto relacionado de Deus não rejeitar nenhum grupo de pessoas, isso aqui é um alento a todos nós que estamos ouvindo, inclusive nós que estamos falando sobre isso. Deus não tem interesse em rejeitar nenhum grupo de pessoas. É o contrário, Ele deu toda a estrutura, é nós que nos afastamos dele, não Ele de nós. Seria contra a natureza divina, pastor Adson, Deus chegar e dizer, não, eu rejeitei esse aqui, eu não quero esse aqui. Sim. Talvez no formato que nós entendemos a palavra rejeição, mas o que Ele fez aqui, o que Ele separou foi justamente para uma missão especial. Exatamente. Designada. Exatamente. Uma vez, viajando, me assentei ao lado de uma professora e começamos a conversar na viagem. A viagem era relativamente longa, não tanto, mas suficiente para a gente trocar algumas boas conversas. E aí ela perguntou o que eu fazia, eu disse que era pastor da Igreja Adventista. Ela me olhou assustada, assim, espantada. Eu falei assim, mas você ficou assustada? Aí ela falou assim, é que eu não gosto dos religiosos. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, são muito exclusivistas. Eu me senti tão mal. Eu falei assim, poxa, eu não sou exclusivista, eu sou um cara tão aberto para com todas as pessoas, todas as placas de igreja, todas as raças e credos. Eu gosto de conversar com elas. Eu fiquei assim tão reflexivo sobre aquilo que eu pensei assim, poxa, o que as pessoas estão vendo em mim? Será que é isso? Será que elas estão olhando para mim como um cara exclusivista, apenas por ser religioso, né? Já que religiosos somos todos nós, se você professa uma fé? Aí eu fiquei preocupado, o que é que eu estou passando para os outros? E eu acho que essa tem que ser um pouco da nossa preocupação também, nessa visão mais prática do que Paulo está falando. Eu posso estar passando uma visão completamente errada, mesmo fazendo aquilo que é certo. Deus não rejeita ninguém, pastor Lázaro. E esse é o princípio, Deus não rejeita ninguém. Ele quer que todos busquem a salvação e estejam com Ele pela eternidade. Mas como aquilo que a gente já colocou uma vez, a escolha é minha. Eu tenho o livre-arbítrio de dizer se quero, se aceito ou não. Paulo está muito preocupado em deixar isso claro, né? Ele está argumentando aqui. É como se fosse uma conversa, um bate-papo em que as opiniões estão ali divergindo e ele está tentando moderar esse debate para deixar claro que, ao passo que Deus tira a exclusividade de Israel como o responsável pela propagação da mensagem de graça, ele não está rejeitando Israel como nação, mas está estendendo essa graça para que outros também sejam parte desse Israel, que a gente pode chamar de um Israel espiritual, né? Exato. De forma metafórica. Exatamente. Bom, aí Paulo entra num ponto interessante, no livro de Romanos, capítulo 11, versos 11 a 15. Aí ele apresenta uma esperança. Como que ele apresenta isso, pastor Liglif? Pastor Lanza, ele usa um comparativo aqui em Romanos 11 em diante. Ele fala sobre a videira, a árvore, o tronco maior, e que ali tem os ramos naturais, os galhos que são naturais. Mas alguns desses não quiseram receber a seiva do tronco da raiz. Então eles foram o quê? Arrancados. E no lugar desses espaços, os galhos, foram colocados outros. E aqui, de maneira geral, ele coloca o princípio, olha, cuidado. Vocês também são eleitos, vocês também fazem parte do povo, porque é aberto para todos. Ele está moderando, né? Eu estou moderando. Não fiquem achando que porque vocês são da fé, são da graça, que agora são superiores aos judeus. Não são, vocês também estão sendo enxertados aqui. Se eu fiz isso... E esse tronco veio de onde? Veio do judaísmo, veio dos israelitas. Se eu arranquei,
eu também o enxerto muito menos. Então, façam como tem que ser feito. Trocando as palavras, talvez fosse isso aqui. Verdade. E aí... Paulo estava preocupado em mediar o problema, né? Ele tinha que mediar. Ele tinha que mediar. Ele Ele não estava podia numa pender situação nem ali para um que lado nem para o outro, não mas podia. daquilo que era certo, né? Sim. E aí ele pega e diz que os judeus, mesmo sendo arrancados, eles poderiam ser colocados ali novamente. E quantas vezes fosse quebrado, podia ser reposto novamente. E aí Essa é a beleza da E aí graça. ele volta ao um tema que a gente discutiu aqui semana passada, que é esse amor que Paulo tem por Israel. Uma paixão. Ele não quer ver o povo dele, a nação dele, os seus amigos, irmãos, enfim, se perderem. Ele quer ver Israel salvo. Ele olha para... Ele cria essa imagem, ele faz a analogia, né? Está aqui a oliveira brava, né? Deus está arrancando os galhos, Deus está jogando fora, está aqui a oliveira boa. E vai criando esse contraste para fazer a gente entender que o que foi arrancado pode ser novamente enxertado. Então, Exato. é o anseio dele, olha, Israel pode ser, e ele está dizendo, e vai ser enxertado. Agora, eu não sou agricultor, entendeu? Longe, eu fui criado na cidade, né? Até gostaria de ter bons conhecimentos da agricultura. Talvez você em casa tenha muito conhecimento, eu não tenho nada. Mas eu acredito que quando uma árvore ela recebe um enxerto, o seu fruto é melhor, não é? É mais saboroso, porque esse enxerto ele equilibra os sabores. Uma vez eu estava ouvindo alguém falar sobre essa questão do enxerto, né? Sim. Não sei se vocês entendem São alguma coisa, eu não entendo agricultura, nada. né? Pastor, Se vocês entendem, me falem aí. eu também ouvi, assim como o senhor, que A gente tem pescador aqui, agricultor não. Na região de vocês é mais pescaria, pescador. né? que o pé do limão, ele recebe muito bem o galho enxertado ali da laranjeira, a laranja. Exatamente. E frutifica muito mais rápido. E parece que sai um sabor diferenciado. Sim. Foi o que eu vi. E aqui no nosso texto, pastor, o que o pastor Adson colocou aqui, o interessante é que a raiz da oliveira e o tronco, eles vão permanecer. Portanto, a parte de cima, ela continua viva, continua forte, continua ali. E a base está lá. É a base, Deus não rejeita. E aqui, mais uma vez, entra no que falamos anteriormente. Deus não rejeita, a base é a mesma. Deus não mudou. Quem mudou foi eu, quem mudou foi você. A base está ali, o tronco está ali, firme, só esperando receber. E o interessante, pastor, é que a Bíblia não ensina nenhuma doutrina. Nós podemos olhar em qualquer lugar, mas assim, a Bíblia não ensina nenhuma vez que uma vez salvo, está salvo para sempre. Isso. E isso, pastor, foi uma grande lição para os judeus. Exatamente. Serem arrancados e os gentios serem enxertados. Mas os gentios também podem ser arrancados. Sim, e a Bíblia diz que os judeus também podem ser enxertados novamente. Paulo está colocando isso. Não se sintam em vantagem ou superioridade Para nenhum espiritual. dos dois lados. Para nenhum dos dois lados. Exatamente. Essa visão equilibrada de Paulo, ela foi um divisor de águas para a sequência do cristianismo. Sim. Porque se isso não tivesse acontecido, nós teríamos hoje dois blocos gigantescos de cristãos. Sim. Os baseados unicamente na lei, Exclusivamente na lei. exclusivamente na lei, e os baseados unicamente num aspecto mais libertino da vida cristã. Eu não vou usar a graça, porque a graça é o equilíbrio das duas Claro, coisas. claro. Né? Mas assim, um aspecto mais Liberalismo libertino da desenfreado. vida. Exatamente. E esse é um ponto especial, né? Porque é dessa forma que Deus deseja que a gente olhe para todos os seus conselhos expressos por Paulo aqui em Romanos 11, quando ele fala sobre especificamente a eleição da graça e o ramo natural da oliveira, que vai ter enxertos, vai ser arrancado, um ou outro vai ser arrancado, e os que foram arrancados podem ser reenxertados. Eventualmente, alguém pode estar assistindo o programa agora. Alguém que foi cristão um dia. Andou pelos caminhos de Deus, estudou a Bíblia, orou, foi à igreja, foi à missa, foi ao culto. Em algum momento se desconectou dessa experiência e começou a viver de forma dissoluta. Se a gente pudesse usar uma analogia, uma comparação, seria do filho pródigo, uma história muito conhecida na Bíblia, que saiu da casa do pai para viver do jeito que ele achava que era melhor, e aí se frustrou e descobriu que era feliz e não sabia. E aí ele tem que voltar para casa. É uma volta, um retorno doloroso. Humilhado, Humilhante, doente, quebrado, enfim. E todo o dinheiro que ele levou, ele já não tem mais. Mas exatamente isso, o caminho, ele em algum momento pode ser muito difícil, mas ele é viável. E Cristo dá essa oportunidade. Esse apelo para voltar, para recomeçar, enfim. Há em Paulo essa ênfase de que as portas continuam abertas. Aliás, bem antes de Paulo,
Cristo já estava lançando os conceitos desse reino de Deus. Exatamente. Né? Que o filho vai, se arrebenta, volta, é aceito de novo. Exato. Porque a cultura judaica não era bem essa, né? Sim, não. Vai, se perdeu, está perdido. Tchau. Vamos para outra. Paulo entende os ensinos de Cristo de forma profunda, ele aplica isso e agora a gente tem uma tensão, porque, voltando a essa questão do debate, né, do cabo de guerra entre judeus e cristãos judeus, cristãos gentios, porque eles mesmos, após a conversão, ainda tinham dificuldade de entender plenamente a graça e a salvação pela fé. Perfeitamente. Pastor, dentro desse tema, é um tema muito legal. Eu gosto de falar sobre ele quando eu vou nas igrejas, em grupos pequenos, porque algumas pessoas procuram também com o coração apertado, desesperado. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu fui longe demais. É impossível Deus perdoar tudo que eu fiz. E aqui, pastor, eu grifei no nosso manual, na nossa lição, algo que o autor colocou assim que, para mim, eu achei tremendo. Embora devamos ter cuidado para não pensar que cada vez que caiamos perdemos a salvação, ou que somos salvos a menos que sejamos perfeitos. Aqui tem os dois lados. Precisamos também evitar o oposto, a ideia de que, uma vez que a graça de Deus nos cobre, nenhum ato, nenhuma escolha vai me tirar da salvação. Opa, não é assim? Esse é um outro problema sério. Esse é um outro problema. Exatamente. Nós temos que conseguir compreender isso, a graça é exatamente como Deus diz e como Paulo está explicando. Uma porta fechada para aquele que se arrepende e se volta para Cristo, né? Sim. Vamos dar uma pausinha aqui na nossa conversa, a gente vai mais uma vez para um intervalo e já a gente está de volta. E já chegamos à última parte do programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, porque você está acompanhando e esperamos que tudo que esteja sendo falado aqui tenha um bom sentido na sua vida, está sendo muito bom para a minha vida também. Estamos aqui conversando com os pastores Adson Araújo e Wycliffe Saraiva, amigos que vêm da região norte, noroeste do nosso Brasil, região amazônica, ali envolvendo o Amazonas e Roraima, dois estados maravilhosos aí do nosso Brasil. E, amigos, chegamos ao ponto em que precisamos começar a fechar o tema dessa semana. E aí, em Romanos capítulo 11, pastor Adson, versos 25 a 27, Paulo, ele fala sobre acontecimentos importantes previstos nessas duas passagens. Eu queria que você comentasse um pouco para a gente esse ponto. A gente estava comentando anteriormente, no bloco anterior, que Paulo, ele tem um amor especial pela nação judaica. Paulo alimenta no coração o anseio de que toda a nação seja salva. Esse anseio não é diferente do anseio de Deus, que em inúmeros textos, várias passagens da Bíblia, demonstra que tem interesse de salvar a todos. Deus, ele espera que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É uma expressão que aparece recorrentemente na Bíblia. E não somente a expressão, mas o conceito. E aqui a gente tem Paulo dizendo, eu vou ler aqui a passagem, claro, por favor. É interessante. Verso 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Aquela ideia que ele está moderando o debate, né? Que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Verso 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, diz o verso 27, quando eu tirar os seus pecados. Então, todo Israel será salvo? É essa a ideia? Como é que funciona aqui? Uma leitura superficial pode dar pode transmitir essa ideia, né? Mas a gente precisa retomar o objetivo de Deus. Deus está tentando alcançar os judeus. A carta está sendo escrita para uma igreja inserida num contexto pagão. Quem está recebendo essa carta e lendo são cristãos convertidos do paganismo, mas também estão ali os cristãos que se converteram vindo do judaísmo. E Paulo está chamando a atenção para o interesse de Deus de salvar também os judeus. Eles não foram rejeitados, Sim. certo? Mas o anseio dele é a salvação para todos. Mas, na prática, a salvação, como já mencionamos antes,
está baseado na escolha de cada indivíduo. Pastor, quando ele diz aqui que todo Israel será salvo, no versículo 26, como acabamos de ler, isso não deve ser interpretado de forma nenhuma no sentido de que o judeu, por algum decreto divino, ele já está salvo. Sim. Não é assim que funciona, existe aí as escolhas, liberdade. O apóstolo Paulo... Há muitas pessoas que interpretam assim hoje, né? Sim, ainda tem hoje. O apóstolo Paulo tenta mediar isso. Inclusive, lá no versículo 14, se nós lermos, ele vai dizer que ele espera salvar alguns. Ele espera salvar uma parte, ele espera que uma parte entenda isso. Então, no sentido que ele quis dizer aqui, não pode ser interpretado como todo será Literal. salvo. Literal. Não pode. Não pode ser interpretado dessa forma. Também, um pouquinho antes, pastor Adson, na última parte que você leu, veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. O pastor Adson falou aqui um pouquinho sobre a salvação, sobre o evangelho ser pregado a todos. E quando o apóstolo fala da plenitude dos gentios, que ele diz que vai chegar esse momento, ele está dizendo aqui que esse momento da plenitude é justamente a pregação do evangelho. Quando todo o evangelho for pregado ao mundo, então é a plenitude dos gentios. Todos alcançaram, todos conhecerão a verdade que nós temos acesso hoje, da qual nós estamos abordando aqui. Paulo ele vai consolidando suas afirmações, mencionando as fontes, né? Ele usa inúmeros textos do Antigo Testamento. Ele usou Oséias, mencionou os Salmos, mas ele usa bastante também Isaías. Em Isaías capítulo 10, versos 22 e 23, o texto bíblico diz assim: porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça. Porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda esta terra. Então, existe um juízo que tem que ser respeitado, tem que ser considerado também, e não que Deus, logicamente, não quer dizer que porque a pessoa tem medo de se perder, agora é que ela já está salva, não. Ela deve buscar a salvação dentro do método que Deus estabeleceu, que é a salvação em Cristo Jesus. Mas aqui fica claro que nem todos se salvarão. Então, eu não posso afirmar que Israel, toda a nação vai ser salva porque um dia foi povo escolhido, eleito, separado, que automaticamente estão salvos. Não. Entra o livre-arbítrio e agora a gente também, Paulo está confrontando um conceito que é muito atual, que é o universalismo. Uma ideia dominante de que, ou predominante de que, uma vez que nos tornamos cristãos, e porque Deus é um Deus bondoso, Ele é um Deus misericordioso, Ele não vai querer destruir ninguém, e dessa maneira Ele salvaria todos. Entrando nesse ponto, pastor, deve ficar bem claro na nossa mente que esse formato de salvação não é o formato que Deus coloca, não é o que Jesus deixou e não é o que Paulo aborda. Sim. Entra aí, como a gente está falando aqui, repetindo, a minha vontade de querer, a minha vontade de aceitar. E aí, pastor, de repente tem alguém que está ouvindo agora, que está tendo essa necessidade agora, nesse momento, de pegar e dizer, poxa vida, mas como é que fica para mim? Aceita, entrega, compreende, deixa Deus levar a tua vida, se entrega na mão dele, ele não vai abandonar. Exatamente. E da mesma forma, não, eu conheço, eu entendo, eu nasci num lar cristão, eu faço tudo o que tem que fazer, não pense que por isso a salvação está garantida. É um passo diário, é um dia de cada vez, é um degrau por vez. As escolhas continuam tendo seu papel, sua importância, o seu valor. Sim. A compreensão também correta das Escrituras. Por isso que é tão importante que os amigos estejam unidos a nós nesse programa semanal, porque quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais a gente vai percebendo. E é aquele crescimento que a gente necessita, crescimento espiritual. O crescimento espiritual proporciona uma compreensão cada vez maior e a gente também vai evitando essas distorções. Por um lado, surgem pessoas achando que Deus tem preferidos. Por outro lado, tem pessoas achando que Deus vai salvar a todos de forma automática, porque Deus é um Deus bondoso. Isso não é verdade. O estudo contínuo da Bíblia, não o estudo ocasional, um dia eu estudo, outro não, estudo diário da Palavra de Deus, vai proporcionando crescimento espiritual e ampliando a visão para a gente se proteger contra esse tipo de distorção. Exatamente. O fato é que
o que Paulo queria dizer é que Deus ama o pecador, o ser humano que se volta para Cristo como seu Salvador, né? A salvação é para os pecadores. Aliás, tem aí não só esses 2 versos que lemos, que você acabou de ler, pastor Adson, também temos os versos do capítulo 11, pastor Wycliffe. Se você puder ler para a gente, versos 28 em diante, você poder fazer um resumo aí de que maneira Paulo mostrou esse amor de Deus, não é? Não apenas pelos judeus, mas por toda a humanidade, porque esses são os versos que Paulo vai fechando esse assunto. Ele vai fechando aqui, pastor. A partir do versículo 28 aí, até mais ou menos o 36, olha, eu vou pegar aqui, 28. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isso é sensacional, ou seja, Deus não estava rejeitando o seu povo. De jeito nenhum. Ele estava querendo agregar senão ele iria se contradizer. Exatamente. Não poderia. E Paulo vai se tornando cada vez mais explícito, né? Sim. No ponto em que ele quer chegar. Ele está discorrendo, ele está repetindo ideias, conceitos, ele trabalha isso no capítulo ao longo 9, do livro no 10, todo, no 11, e vem ao longo de todo o livro de Romanos reforçando essa ideia. Nos próximos versos, pastor, ele, pelo menos aqui, eu grifei, 3 vezes ele usa a palavra misericórdia do versículo 30 ao 32. 3 vezes o apóstolo fala que, embora seja apresentado o contraste entre judeus e gentil, um ponto fica claro: misericórdia, amor e graça. Esses 3 pontos são fundamentais para a compreensão da salvação. Sempre acompanharam a Deus, né? Eu posso destacar, pastor Wycliffe, uma coisa em relação a essa palavra misericórdia. A palavra misericórdia, a palavra original, Eliel, ela dá a ideia de alguém ajudando um miserável. Que é uma forma interessante de descrever o homem na condição de pecado, né? Ou enquanto pecador. Na condição de perdido, ou seja, ele é um miserável, ele precisa de ajuda, ele precisa de socorro, e Deus, ele é esse ajudador. Ou seja, a misericórdia é esse sentimento, essa atitude divina, essa motivação de Deus de olhar o perdido e não se conformar e desejar fazer alguma coisa. A imagem de Cristo, do soberano eterno, Deus onipotente, se transformando em ser humano, vindo à Terra, se identificando com a raça caída, sofrendo com os pecadores, no sentido de chorar, como a Bíblia mesmo menciona, o fato de ele perceber a realidade humana e de viver ao lado do pecador, tentando demonstrar quem verdadeiramente é Deus, o Deus misericordioso, bondoso, o Deus que aceita, que recebe de volta o perdido. Então, essa imagem é muito forte para descrever. Essa visão, pastor Wycliffe, ela, infelizmente, nos anos seguintes, a morte do apóstolo Paulo, ele deixou os seus escritos, mas após o seu falecimento, com o estabelecimento da igreja cristã, muitos abandonaram a fé, muitos não conseguiram entender tudo isso, né? E quanto teria sido diferente se já lá, na época de Paulo ainda vivo, essas questões tivessem sido resolvidas? Não haveria tanta apostasia, que é o afastamento de Cristo, não haveria paganização do cristianismo também, que é o outro aspecto que vem do mundo gentílico. Essa foi uma perda para o Evangelho ao longo dos séculos, pessoas que foram ficando pelo caminho e não compreenderam como lidar com essas questões, né? Pastor, nós estudamos na semana passada, pastor, e vai entrar justamente nesse viés. Nós não conseguimos, às vezes, entender e compreender, e nem vamos aqui nessa terra, pecadores como somos, não vamos conseguir compreender a profundidade ou a plenitude de Deus. Mas esses flashes que temos já dá para beber e trabalhar bastante. Quando o apóstolo Paulo fala da misericórdia, nós não teríamos essas atrocidades que tivemos logo após o período do apóstolo Paulo, como o senhor acaba de mencionar. Se nós compreendêssemos na íntegra a palavra misericórdia, pastor Adson, como você acabou de dizer, não seria da forma que foi. Sim. Não seria. A visão, a compreensão do que é Deus, do que é Jesus, do que é salvação, do que é redenção, seria completamente diferente se apenas entendêssemos essa palavra misericórdia. E se incluirmos essa palavra, a palavra amor, e a outra graça, que você citou, misericórdia, amor e graça, o mundo seria completamente diferente. Quem sabe Jesus teria até voltado já a essa terra, pastor Com Adson. certeza, pastor. A gente não consegue imaginar
é difícil até de imaginar o que seria o mundo se esses valores tivessem sido inseridos já na base e ao longo do próprio cristianismo, Exato. mesmo ao longo da história da nação israelita. E o apóstolo Paulo aqui, pastores, ele está mediando essa conversa, pastor Debate. Alisson, esse debate, e ele deixa bem evidente e quer que o povo entenda, tanto os judeus quanto os gentios, que eles usem mais isso, usem mais amor, usem Exatamente. misericórdia e recebam a graça de Deus. Exatamente. Então, pastor, quem sabe isso também hoje não é um chamado para mim, para vocês, para nós que estamos ouvindo aqui. Exato. Deus, ele espera isso de nós. Vamos aceitar a graça dele na nossa vida. Vamos dar mais misericórdia, vamos Exato. receber esse amor e dar amor. Viver mais os aspectos Está da tentando graça. convencer aqui esses cristãos gentios, vindos do paganismo, que a compreensão de um Israel espiritual que vai abranger o gentio, de um gentio que agora faz parte desse remanescente também, não exclui a salvação do judeu. Isso, exatamente. Isso é fundamental. Meus amigos, nós estamos chegando aí ao final da nossa conversa. Eu quero agradecer imensamente, a participação de vocês, Obrigado, pastor. aos nossos telespectadores que ficaram com a gente durante todo o programa, que realmente o conhecimento da salvação seja a nossa motivação a cada dia ao estudarmos a Bíblia. E nesses momentos finais eu queria deixar aqui 30 segundos para cada um para fazer um fechamento daquilo que considera essencial no estudo dessa semana. Pastor Wycliffe, por favor. Ok. Pastor, em 30 segundos, um resumo rápido. A salvação, ela é universal. Nós devemos guardar isso no coração, queridos amigos. A salvação é universal a todos aqueles que creem e aceitam Cristo Jesus. É universal. Um outro detalhe que eu queria ressaltar é que a salvação por meio da fé em Cristo Jesus, além de estar disponível a todas as pessoas, nós só precisamos ter fé, acreditar e aceitar. Que nós possamos fazer todas as outras coisas que precisamos. Exato. E todas as pessoas são iguais em relação à necessidade da busca de Deus e da salvação. Portanto, queridos pastores e queridos amigos, a salvação está disponível a mim e a você. Portanto, vamos procurá-la, vamos agarrar, Amém. vamos guardar e vamos praticá-la em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pastor Wycliffe. Leva o nosso abraço ao seu povo lá. Obrigado, pastor. Bem-vindo sempre aqui. Pastor Adson, seus 30 segundos. Eu reafirmo isso que o pastor Wycliffe falou e digo que Cristo, ele é o nosso Salvador. Amém. Isso tem que ser repetido, nós devemos nos convencer disso. Olhar a lei de Deus não como uma regra de impedimentos, mas como uma referência para o nosso crescimento espiritual, percebendo que se nós descobrirmos que temos pecado, Cristo é o nosso Salvador e devemos recorrer a Ele para encontrar essa paz que todos nós estamos buscando. Obrigado, pastor Adson, pela sua participação. Leva o nosso abraço também ao seu povo querido lá. Muito obrigado. Obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe você e a gente se vê aqui no próximo programa, se Deus quiser.